Em toda crise, todo ciclo de mercado, existem empresas que sofrem mais do que outras, empresas cíclicas. Mas existem modelos de negócios que, apesar de terem uma perda de margens, podem ter aí um crescimento de receita muito grande pela alta do seu produto e até mesmo um aumento de demanda. Também existem empresas que caíram tanto num ciclo econômico que se tornaram uma grande oportunidade, de compra para quem pensa no longo prazo, porque uma crise também traz oportunidades de preços. Mas apesar de entrar nesse assunto também, eu vou focar mais em ações aqui que podem pagar mais dividendos e terem aí um crescimento, principalmente numa piora de crise vindo lá da Europa, com possíveis cenários que a gente vai ver aqui. Com as intensificações da crise na Ucrânia, os grãos tendem a aumentar de preço, principalmente o trigo, o milho e também a cevada e o girassol. E a Ucrânia, inclusive, ela produz cerca de 40% a 42% do óleo de girassol do mundo. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia são países extremamente importantes para a produção de grãos, porque estão em áreas boas para plantio, e eu me refiro a clima e também a terreno, conforme as estações, é claro. De um lado, nós temos um país que sofre bastante com sanções, mas tem parceiros econômicos muito importantes, e acaba tendo ali um meio de escape para poder vender os seus produtos, mesmo que abaixo do preço de mercado. E do outro lado, um país que está sendo prejudicado de diversas formas e que acaba tendo a produção sendo afetada principalmente pelos meios logísticos, além das áreas tomadas, terrenos e outras questões aí que a guerra traz. Empresas que podem suprir uma quebra de oferta para não acontecer um desabastecimento podem esconder aí, além de um upside de crescimento, porque independente do momento, empresas agro elas tendem a crescer, afinal é um setor que não pode ser substituído e é uma demanda progressiva. E as empresas brasileiras listadas que podem se sair bem com o aumento de demanda por conta da quebra de oferta entre os dois países em conflito são a SLC Agrícola, que é uma das maiores empresas produtoras de milho, soja e trigo, além do algodão, entre outros grãos e pecuária também, com o código SLCE3. Tem também a Três Tentos, que é uma produtora de milho, soja e trigo, muito importante, exportadora também, com o código TTEN3. Em questão de grãos para alimentação, temos a Camil, com o código CAML3, que pode se beneficiar com a alta da demanda vindo da Europa. Ela é uma líder no mercado sul-americano, na comercialização de grãos alimentícios e uma forte exportadora também, não só entre as Américas. Inclusive tem aumentado as vendas e a participação de mercado em outros países, e eu já fiz um vídeo recentemente aqui sobre ela, inclusive vai ficar aí na descrição para você dar uma olhada depois. Quem mais sofre nesse aspecto é a Europa, que dependendo das sanções, o meio mais estratégico é a compra de commodities agrícolas e também proteína animal das Américas, para poder ter menos dependência oriental. Sem falar que já voltaram a comprar mais petróleo brasileiro, coisa que eles disseram que não iriam fazer, por questões ESG. Outra gigante que tem aumentado as receitas e a participação de mercado, além de ter aumentado as vendas internacionais no mercado de corte e proteína animal, são a BRF Foods, que está presente em mais de 130 países com o código BRFS3, a JBS também, que é a maior produtora de proteína animal do mundo e uma das maiores empresas de alimentos do mundo, com o ticker JBSS3, dispensa apresentações. E por último, a empresa que mais tem potencial de crescimento e que mais pagou dividendos do setor, a Marfrig, com o código MRFG3, e é uma das maiores empresas do mundo, dispensa apresentações também. Aumentou a participação de mercado e tem crescido nas vendas internacionais, ela pagou um yield médio aí de 23% nesses últimos 12 meses, mais de 23%, corrigindo aqui,
Lembrando que todas essas empresas que eu citei aqui, elas têm exposição ao dólar. Afinal, lidam com commodities, independente se a crise econômica tiver final no curto prazo, são bens essenciais. Independente de qualquer coisa, a demanda é progressiva. Mas mudando de setor, e esse é tão importante quanto os outros, afinal, sem combustível, a economia mundial não funciona. Sem logística, isso significa sem alimento nas prateleiras, sem trabalho, sem dinheiro, e o mundo depende diretamente da logística de combustíveis fósseis, né, que no curto e médio prazo não podem ser substituídos, né, ainda que os carros elétricos tenham ganhado bastante peso aí nessa questão. Lembrando que houve aí uma defasagem no setor pela falta de investimentos, porque nos últimos anos os olhos se voltaram apenas ao ESG, né, e à automação elétrica. E hoje, com essa crise na Europa, com certeza ela teve que repensar alguns conceitos, né? E eu não me refiro a apenas o petróleo, mas a energia nuclear também, que é limpa e extremamente eficiente e mais barata também. Inclusive eu falei aqui sobre um ETF, né? O Bura 34, que é um ETF de urânio, tá? Vai ficar na descrição também para ajudar. Para mim, tá? Não existe tempo ruim, sempre tem oportunidade, tá? Tudo depende de como você observa o mercado de fora. Outra coisa, eu já comentei aqui no canal que recentemente a OPEP se posicionou de novo, né, para poder manter os preços do petróleo em patamares sustentáveis, né, para que os investimentos no setor e infraestrutura continuem, tá? Afinal, crises inflacionárias apertam as margens e a extração e refinação do petróleo exige, né, uma cadeia muito maior de operação e recursos que ficam mais caros, sem contar com as sanções, né, com o petróleo russo, que tende a aumentar o preço também. A companhia que mais mostrou crescimento, né, nesse setor em específico foi a Petrobras, que pagou um yield aí de mais de 47% nos últimos 12 meses. Quase a metade do capital investido do investidor voltou para ele, fora a valorização que as ações tiveram. Apesar da queda que teve aí um ano atrás já. E outra empresa que tem crescido com as privatizações e por meio de aquisições é a PetroRio, que agora trocou o nome, né, e se chama Prio, né, que é a maior empresa privada de óleo e gás brasileira, com o ticker Prio 3. Paul Johnny, mas a preocupação da Europa agora é o gás, né, porque eles usam energia termoelétrica a gás natural. E sim, o Brasil tem uma gigante na bolsa que é a maior exportadora de gás natural privada do país, que é a Eneva, com o código ENEV3, né? E a Prio e a Petrobras também, tá, produzem gás natural. Lembrando que depois daquela parada do Nord Stream, né, os Estados Unidos já se anteciparam, como já é de costume. Então eu não diria que seria um fato, né, os nossos titãs entrarem na competição. Mas se tiver demanda, a gente tem empresa aqui para isso. Mas são empresas que demonstram crescimento de mercado, então a gente aqui do JRG acredita que é uma oportunidade visando o médio e longo prazo, tá? Principalmente em questão de dividendos, apesar de não fazermos aqui recomendações, essa é a verdade. Agora, em questão de crise monetária global, estamos bem melhores que o resto do mundo, mas é um ciclo econômico que, apesar de não ser de curtíssimo prazo, vai passar. E existem outras oportunidades também em commodities. Eu me refiro a mineradoras, né? A Semin3, por exemplo, ela está mais barata do que banana. A ação caiu mais de 40% lá desde o IPO. E não foi um IPO com valuation lá nas estrelas, como aconteceu com outras empresas que entraram na bolsa na mesma época. E é uma grande exportadora, assim como a Vale, que é um dos maiores players globais e em qualidade de minério de ferro tem excelência mundial. Nem a Cosan aguentou e adquiriu uma fatia da empresa. Outra empresa que caiu com o pessimismo econômico foi a Braskem. Olha só isso aí. As ações acumulam uma queda aí de quase 40% em um ano. E estamos falando de uma das maiores empresas do setor petroquímico, né, de plásticos especificamente, do mundo. Né, líder no mercado sul e norte-americano. Que pagou um yield médio aí de 26%, né, nos últimos 12 meses. E olha que isso foi em pico de crise inflacionária e desaceleração da principal compradora. É a China e também a Europa, né? Então,
temos, além de empresas que podem aproveitar, né, uma quebra de oferta vindo de outros países e poder suprir uma demanda e grandes oportunidades pela crise cíclica. Empresas que pagam dividendos e que caíram bastante na bolsa. Se você viu esse vídeo até aqui e ainda não curtiu e se inscreveu, tá esperando o quê? Ative o sininho de notificações, porque tem muita coisa bacana vindo aqui no canal e vai passar por umas mudanças legais de conteúdo, porque a comunidade do canal, através de votação por enquete, né, pediu para diversificar e voltar a falar sobre educação financeira voltada ao mercado de ações, né, que é o DNA do JG Capital. Curte, porque é um agradecimento, isso nos incentiva, afinal esse conteúdo custa tempo e recursos para ser criado. Outra coisa, na descrição e também no primeiro comentário, estou deixando a planilha de investimentos que eu uso para o controle dos meus investimentos, planilha profissional, tá bem interativa, com divisão de classe de ativos, preço médio, ganho de capital, dividendos, tudo bem organizado de maneira profissional para te ajudar na declaração de imposto de renda e também no pagamento de DARF, além de manter o seu patrimônio bem contabilizado, né, e organizado. Valeu, um grande abraço e até a próxima.